Bom dia a todos e todas que estão aqui na TV UNEB Seabra. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez na nossa live das terças-feiras, às 10 horas da manhã. Hoje nós estamos aqui com um grupo de pessoas muito especiais, né? Nós vamos falar sobre os jovens na agricultura familiar e a assistência técnica do programa Bahia Produtiva na Chapada Diamantina. E para nos ajudar neste bate-papo, para estar aqui conosco, nós estamos com a Cristiane Nascimento, que é assistente territorial do projeto Bahia Produtiva, da CAR, SDR, no território da Chapada Diamantina. Nós estamos com Lucas Nicori, que é a TER da CEFORC para o Bahia Produtiva, o Tiago Dreger, que é agente comunitário rural da Associação Prata de Baixo, a Isabela Pereira Neves, agente comunitária rural da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Queimada e Adjacências, Iraquara, e o Elvis Ferreira Santos, que é agente comunitário rural da Associação do Agreste Seabra. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e dizer que estamos aqui bem à vontade, estamos em casa, a TV UNEB é a nossa casa para discutirmos as questões do território da Chapada Diamantina. E eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre vocês. Vocês façam a apresentação de vocês, dizendo o que vocês fazem, o que vocês fazem em suas comunidades, né? E como é que é para vocês. Primeiro a gente faz essa rodada, tá? De apresentação, e depois a gente vai para o bate-papo propriamente dito. Então, Cristiane, gostaria de começar por você. Bem, pessoal, bom dia a todos e todas. É um prazer estar participando dessa live. Agradeço ao CEFORC pelo convite, ainda mais se tratando de jovens na agricultura familiar, que é algo que a gente vem trabalhando para que os jovens estejam e permaneçam na agricultura familiar. Então, dizer do meu prazer em participar dessa live. Eu me chamo Cristiane, como Brígida já apresentou, eu sou assistente territorial do projeto Bahia Produtiva, da KSDR. A gente acompanha os projetos aqui no território Chapada. Hoje a gente está na Bahia com 936 projetos do projeto Bahia Produtiva. E aqui na Chapada Diamantina nós temos hoje atualmente 40 projetos. Isso em número de convênios a gente dobra, em alguns casos, em algumas associações a gente triplica, porque algumas associações nós temos 3 convênios, então só fazendo um panorama rapidamente para vocês de como está a situação no território Chapada Diamantina. Depois, no momento da minha fala mais à frente, eu vou tratar disso de forma mais aprofundada. Mas, bem-vindos todos que estão assistindo, os meus colegas que estão aqui, os ACRs, Lucas também, que é um prazer conhecer o Lucas, como eu já falei anteriormente. Seja bem-vindo à equipe do Bahia Produtiva. É isso, vamos tocar e fazer uma boa live, que a gente consiga avançar com boas discussões nessa manhã. Obrigada, Cristiane. Eu passaria a palavra agora para o Tiago Dreger, para ele se apresentar. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui a Brígida, o pessoal da CEFORC, né, por essa live, o pessoal também da TV UNEB. Eu me chamo Tiago Dreger, sou técnico em meio ambiente formado pelo Instituto Federal da Bahia, também sou aluno aqui da UNEB, né, então estou me sentindo um pouco em casa. Hoje eu atuo como agente comunitário rural na Associação Comunitária de Mulheres Unidas em Ação, né, a AMUA,
ela está localizada no povoado da Prata de Cima, né? E hoje a gente tem um trabalho lá voltado para a mandiocultura, né? Já é um trabalho já que a comunidade trabalha há muito tempo, há, acho mais de 50 anos, né? Eles trabalham com beiju, com farinha, com tapioca, e pleiteamos aí, via o edital da carne, o edital 2018, uma agroindústria para intensificar ainda mais nosso trabalho. Mais para frente, acho que a gente vai discutir mais, botar em detalhes como é realizado esses trabalhos. Obrigado, Tiago. Passo a palavra, então, agora para a apresentação, o Elvis. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Me chamo Elvis, trabalho como ACR na comunidade de Quilombolas do Agreste, como já foi apresentado. Sou formado em técnica agropecuária, Centro Educacional de Ceabra. E hoje em dia atuando como ACR, é um trabalho que eu aprendi bastante. Como o Cristiano falou, que foi voltado já para os jovens, para tentar manter o jovem, quem nasce no campo, manter no campo, para poder estar trazendo mais conhecimento e aprendendo também mais. Isso para mim foi uma experiência muito boa, que eu vim adquirir muita experiência com os trabalhos e tudo mais. E, por enquanto, essa é a minha apresentação. Obrigado, Elvis. Passo agora para a Isabela. Estou gostando porque nós estamos aqui 50-50, 50% dos meninos, 50% das meninas. Olá, bom dia. Eu sou Isabela, também ACR, né, agente comunitária rural. Eu presto serviço para a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Queimada, é uma comunidade do município de Iraquara. Nós também participamos do edital 13, né, para a requalificação de agroindústria. Nós tínhamos aqui um empreendimento, inclusive bem antigo. Ele, quando implantado aqui, foi para o beneficiamento da cana-de-açúcar para a produção de mel e rapadura, mas daí por questões técnicas e posteriormente por falta, né, de demanda de matéria-prima, nós não continuamos com essa atividade. Foi daí que surgiu a oportunidade, né, em 2018, de podermos participar desse edital, e daí demonstramos interesse, né, para aquisição de equipamentos e também a reforma, né, requalificação do espaço para beneficiamento de frutas. Nossa região, ela é contemplada aí com algumas frutíferas nativas, né, como o umbu e suas variedades, tem o maracujá do mato, entre as frutas também dos quintais, né, dos produtores rurais, dos agricultores familiares, e essa demanda se tornou a demanda atual, beneficiar essas frutas e poder trazer uma renda para esses produtores do campo. Eu sou uma jovem ativa na associação, eu já participava, né, desde antes do projeto, eu já tive a oportunidade de ser presidente, inclusive, da associação. Eu participo de forma direta desde o início, quando pleiteamos esse edital, e daí eu tive a oportunidade de poder trabalhar. Então, eu não tenho a mesma formação, né, que os meninos citaram aí em relação a ser técnico em alguma área voltada para o campo, mas eu pude estudar e ter outras formações, e eu continuo estudando principalmente essa área social, né, essa área pública, que eu considero muito importante, principalmente para nós que somos da zona rural, que vivemos em comunidade, desenvolver esses trabalhos coletivos e poder, né, contribuir com a comunidade, com os associados, trazendo informações e essas novas possibilidades, que eu também gostaria de deixar claro o quanto nós consideramos importante
esse trabalho, né, do Bahia Produtiva, esses projetos aí que são postos aí para a gente poder estar tentando buscar e trazer uma renda para a comunidade. Enquanto a CR, né, eu atendo aí os beneficiários desse projeto, como os meninos colocaram, né, a gente faz o acompanhamento desses beneficiários, podendo dar continuidade e levar, né, capacitações e informações para complementar o que eles já têm, o que eles já sabem, e é isso. Obrigada, Isabela. E agora passo para a apresentação o Lucas Nicori, que é o ATER da CEFORC, para atender essa galera jovem aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas Nicori, como a Brígida falou. Eu tenho formação técnica em agropecuária. O curso eu fiz na Escola Agrotécnica de Amargosa há um tempinho desse, tem pouco tempo. Concluí o curso em 2000. E aí já se vão 20 anos de história aí, nessa agropecuária na Bahia. Já tive o prazer de atuar um pouquinho no Ceará. Já passei por alguns órgãos do governo aqui na Bahia, prestando assistência técnica. E hoje eu estou na CEFORC, que é o Centro de Formação e Organização Comunitária. Estamos prestando essa assistência técnica ao Bahia Produtiva, aí na Chapada Diamantina, no território da Chapada Diamantina, com alguns municípios aí. Temos em torno de mais de 20 empreendimentos. E estamos aí, junto com esses meninos aí, esses ACRs, trocando experiência, multiplicando conhecimento, aprendendo um pouquinho, tentando passar o que sabe, e vamos para frente. Obrigada, Lucas. Obrigada a todos aí, vocês. E como me recomendaram antes da gente entrar aqui na live, quem está nos assistindo, que ainda não se inscreveu na TV UNEB, se inscreva, dá um like aí, né? Assim, eu vou ter que aprender essa nova linguagem da TV pelo YouTube. Cristiane, eu queria te perguntar o seguinte, como é essa questão, como é que se pensou, né, a questão de ter os jovens como uma ponte, né, entre os projetos do Bahia Produtiva e a assistência técnica, o ATER. Como é que vocês na CAR veem a importância da assistência técnica? Como é que é para vocês na CAR esse programa, né, trazendo jovens, né? Você viu aí que todos eles comentaram que é uma forma de se manterem no campo, né, a juventude rural, e nós sabemos que nós temos aí 25, né, associações, 25 ACRs, nós estamos aqui com 3, mas tem um grupo muito maior aí pelo estado da Bahia como um todo. Então, como é que é essa questão, essa ligação com assistência técnica rural? Então, Brígida, me permita fazer uma propaganda do nosso edital 15, antes de eu começar a fala da assistência técnica, porque hoje se encerra o nosso edital 15. Então, as associações que estão aí para finalizar suas manifestações de interesse, hoje é o nosso último dia, então vamos correr para finalizar essas manifestações de interesse. Felizmente, estamos com um número significativo de manifestações de interesse aqui no nosso território. Eu parabenizo a todo mundo que está nesse esforço coletivo de fazer essas manifestações para que tenhamos ainda mais projetos, mais recursos sendo aplicados e mais famílias sendo beneficiadas pelo nosso projeto Bahia Produtiva, tá? E agora vamos lá para a assistência técnica. Eu vou fazer um pequeno relato de como se dá para a gente chegar à assistência técnica, à contratação dos ACRs propriamente dita. A CAR lança, por meio do projeto Bahia Produtiva, a forma de acesso ao projeto Bahia Produtiva são os editais, então a gente lança os editais, estamos agora no 15, mas na realidade são 14 editais que nós lançamos até então,
porque o 2 não foi lançado, então a gente pulou o 2, então a gente tem 14 editais lançados até o momento. Desses 14 editais, então todos eles, exceto esse último agora, o 15, que tem um processo de seleção um pouco diferente dos outros editais que nós tivemos até então. Então, todos os editais, a associação, ela fazia o pleito através da manifestação de interesse, e lá, neste momento, ela já dizia se tinha até ou não tinha até. Então, no momento em que ela fazia a inscrição, ela nos apresentava essa demanda de assistência técnica ou não. Se ela tivesse até, ela nos apresentava uma declaração da entidade que prestava até, e essa entidade continuaria a fazer essa assistência técnica. No caso das entidades que não tinham assistência técnica, o caminho é outro. O caminho é, as entidades que não têm assistência técnica terão ou têm assistência técnica fornecida pelo nosso projeto, o Bahia Produtiva, que vem com uma forma inovadora dessa assessoria técnica, dessa assistência técnica. A assistência técnica que a gente está acostumado, que a gente estava acostumado, nós técnicos, eu sou agrônoma, então nós estamos acostumados, é o técnico e a comunidade, o técnico se deslocar de um município ou de outro, ou do seu próprio município para a zona rural para fazer essa assistência técnica. Então, o Bahia Produtiva, ele vem com uma forma inovadora de fazer isso. E qual é essa forma inovadora? É a gente contratar jovens da própria comunidade, de preferência. A gente não conseguiu contratar todos da comunidade, como era o nosso desejo inicial, mas a maioria dos jovens são das próprias comunidades ou de comunidades próximas a essa comunidade que tem o nosso projeto. Então, a gente vem com essa ideia de contratar esses jovens que estejam na comunidade, que sejam da comunidade, para justamente fixar esse jovem no campo. E, além disso, o jovem que está na comunidade, o trabalho dele com aqueles beneficiários é um trabalho muito mais fácil, porque existe uma relação de confiança desse jovem com essa comunidade, o do conhecer, o do estar ali presente no dia a dia, do ser filho daquela comunidade. Então, tudo isso faz diferença e, por isso, foi pensado em jovens da própria comunidade para fazer essa assistência técnica. Então, feito isso, no momento em que a entidade declara não ter assistência técnica, nós fazemos um convênio, que a gente chama de convênio de custeio, com essa entidade, para que possamos fazer a contratação. Nesse convênio de custeio, há a previsão de compra de equipamentos, de uma infraestrutura mínima, para que esse jovem possa prestar essa assessoria dentro da sua comunidade, e, além disso, ele tem o apoio de vocês, no caso aqui do território Chapada Diamantina, do CEFOC. Então, nós temos um jovem atuando na comunidade com a infraestrutura que a gente considera mínima, de moto para se deslocar, de equipamentos de informática, de equipamentos de expediente do dia a dia, de papel, etc. e tal. Ele tem essa infraestrutura mínima adquirida pelo projeto, por meio da associação, e vem o CEFOC para dar esse apoio para esses jovens. Lá no início do projeto Bahia Produtiva, em 2015, nós não tínhamos essa exigência de contratação de jovens com ensino técnico, com nível técnico, como nós temos agora nos editais 2018. Então, lá em 2015, a exigência era que esse jovem tivesse o 2º grau completo. Então, ele tinha que somente ter o 2º grau completo em qualquer área de formação, não precisava do nível técnico, e ele precisava ter habilitação, alguns requisitos que a gente lança no edital, porque a gente faz a contratação. Mesmo a gente dando a preferência por jovens da comunidade, nossa seleção é uma seleção pública. Tá? Então, a gente divulga o edital para a contratação desse ACR. Quem tiver interesse em participar da seleção, envia o seu currículo para a gente, e a gente vai fazer a análise junto, que é bom deixar bem claro, junto com a comunidade. A comunidade participa ativamente desse processo seletivo. Então, é a comunidade, por meio de uma comissão de acompanhamento do projeto, formada por 5 pessoas, geralmente são 5 pessoas. Então, essa comunidade participa ativamente desse processo seletivo, de todo o processo que envolve o Bahia Produtiva por meio dessa comissão, que é escolhida também pela própria comunidade. Então, a gente lança esse edital, os jovens se inscrevem, a gente faz, no primeiro momento, uma análise do currículo desses jovens e, posteriormente, faz um processo de entrevista, tá? Para entender como esse jovem se sai no momento de um aperto, por exemplo, que às vezes a gente gosta de colocar eles num apurinho para ver como eles conseguem se desvencilhar de algumas questões que a gente coloca, para ver na questão do dia a dia mesmo, como é que esse jovem
vai se comportar nessa comunidade. Porque tem muitas questões na comunidade que surgem que o jovem vai ter que responder, apesar de ser da comunidade. Então, a gente faz um processo de entrevista com esses jovens para entender como é essa dinâmica dele, se ele é proativo, se ele de fato sabe lidar com informática, porque hoje em dia tudo gira em torno da tecnologia, então a gente precisa, e a maioria dos jovens tem essa expertise em saber mexer com o computador, em saber mexer com o celular, e eu digo que o conhecimento não é um conhecimento de rede social, não é saber Facebook, Instagram e WhatsApp, não é esse conhecimento que a gente quer um conhecimento do documento, do saber produzir documento, enfim. Claro que isso também é orientado no decorrer do processo de formação desses jovens, mas a gente espera e quer que ele tenha minimamente algum conhecimento nessas questões. Então, feito isso, feito o processo seletivo desse jovem, desse agente comunitário rural, que deve ter entre 18 e 29 anos. Em alguns casos, existem exceções, tá? Em alguns casos, a gente tem jovens que têm mais de 29 anos, que aí já não é mais jovem, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mas o nosso edital diz que esse jovem tem que ter entre 18 e 29 anos. 18 anos, porque a gente exige a carteira de habilitação, e com menos de 18 anos não se tira a habilitação. E 29 anos é o nosso teto. Como eu disse, em alguns casos, isso pode ser aberto à exceção, quando a gente não encontra um jovem na comunidade que tenha todo outro perfil, e aí a gente acaba abrindo mão dessa questão da idade, que é um dos poucos itens que a gente abre mão, e agora nos editais 2018 temos exceções também, como é o caso de Isabela, que não tem a formação técnica, mas tem a vivência da agricultura familiar, de estar na comunidade, de ser uma pessoa ativa na comunidade, tá? Então, esse é o processo de seleção dos jovens. E aí, a sua pergunta da assistência técnica. O que a gente considera importante, do quão a gente considera importante a assistência técnica nos projetos? A CAR, para quem não sabe, a CAR tem 36, 37 anos de existência. Então, a gente tem uma história muito longa no estado da Bahia de implementação de projetos. E agora, somente com o Bahia Produtiva, que a gente tem essa questão da assistência técnica. E aí eu tenho dito às comunidades que os projetos do Bahia Produtiva são muito mais do que o investimento em si. Claro que o investimento é aquele que é visível aos olhos, e que é bonito de se ver, e que todo mundo quer ver sendo feito nas comunidades, mas que o conhecimento que é levado através da assistência técnica desses jovens e de todo o processo que envolve essa formação da comunidade, pode ser para a gente ver como tão ou mais importante do que simplesmente o investimento em uma obra que é feita na comunidade. Porque isso fica, isso vai passar para as gerações futuras, para além desse investimento nessa estrutura física. Então, para a gente é essencial a assistência técnica. Eu costumo dizer que nos projetos nos quais a gente tem o ACR contratado, com a atuação da assistência técnica da entidade de ATE, infelizmente a gente não conseguiu uma cobertura de 100% em nosso território do ACR, e aí Elvis daqui a pouco vai falar com vocês a respeito disso, a gente não tem uma cobertura de 100% de ACR contratado com a entidade de ATE atuando, porque o nosso número de ACRs contratados é um pouco maior do que aquilo que está no contrato do CEFOC. Então, a gente tem alguns jovens que foram contratados e que não têm esse apoio da assistência técnica. A gente tenta, minimamente, dar esse apoio, claro, nós da CAR, e o próprio CEFOC também, eu sei que está dando esse apoio a alguns jovens, ao próprio Elvis e alguns outros, tem tentado dar minimamente um apoio, mas a gente não tem essa cobertura de 100%. Tá? Hoje a gente tem aqui no território de Chapada Diamantina 24 ACRs contratados efetivamente, tivemos 25, que faltou ibicoar aqui na minha conta. Nós temos 25 jovens contratados, o CEFOC atende além do território de Chapada Diamantina, atende também o território de Irecê, que foi no primeiro momento que a gente não tinha um número total de jovens para ser atendido, então precisou juntar Irecê, e aí com os editais 2018, nós tivemos um número significativo de projetos, e a maioria deles sem assistência técnica, aí a gente teve essa questão de ter um número maior de ACRs contratados do que o número que o CEFOC poderia atender de acordo com o contrato que ele tem com a CAR. E aí hoje nós temos alguns jovens que não estão
dentro do rol de atuação do CEFORC, e às vezes isso dificulta um pouco para a gente. E aí, por isso que eu sugeri a Brígida que chamasse também, no momento da nossa discussão, chamasse um jovem que pudesse fazer esse contraponto do que a gente tem a respeito dos ACRs que tem essa questão da assistência técnica atuando e aqueles que não têm. Estou falando demais, Brígida, que você ligou o microfone aí, se tivesse, eu digo, Cristiane. Não, tá ótimo, tá ótimo. Pronto, eu já vou encerrar já a minha fala, tá? Então, seguindo, só para finalizar, então, a gente tem esses jovens e as entidades que a gente tem com esses jovens atuando, o nosso trabalho, enquanto acompanhamento dos convênios, é muito mais fácil de ser feito. Os ACRs, eu digo que eles são o nosso elo entre CAR e a associação, que nos ajuda muito a resolver questões que, às vezes, a diretoria, por ter outras ocupações, não teria condições de não dar um retorno tão rápido quanto o ACR dá. Então, o ACR, ele tem um termo de referência a ser cumprido, no momento da contratação, ele tem um termo de referência que tem que ser cumprido, e aí, com o apoio do CEFORC, esse termo de referência é executado ano a ano. Ele tem esse termo de referência, mas ele tem também, dentro desse termo de referência, que um dia da semana é para atividades de gestão da associação, que é o nosso grande, que eu digo, é o pulo do gato, que as associações, no momento em que recebem um projeto como esse, e tem o apoio para fazer gestão desse empreendimento, é o que vai fazer diferença no sucesso ou insucesso desse empreendimento. E o jovem tendo esse um dia para contribuir nessa gestão da associação faz toda a diferença para a gente, porque é ele que nos dá esse suporte. Claro que agora, em tempos de pandemia, esse trabalho de gestão, esse trabalho administrativo nas associações está sendo muito maior a carga horária do que o que está previsto no termo de referência, mas a gente está tendo que se adequar a essa nova realidade. A gente já está aí há mais de 3 meses vivendo essa pandemia, tentando nos ajustar naquilo que é possível e, claro, preservando a vida dos nossos beneficiários, preservando a vida e a saúde dos nossos beneficiários, do nosso ACRs e a nossa própria saúde. Então, é isso. Mais para frente, eu espero poder falar mais, tá, Brígida? Mas, por enquanto, é isso. Só para dar um panorama de como é a nossa situação aqui. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, ia interromper um pouquinho para fazer uma pergunta, Cris, mas vamos lá. Eu vou passar assim, para o Tiago falar como é esse trabalho dele, mais especificamente, e essa relação com o ATER, para depois a gente passar para o Elvis comentar aí com a gente, fazendo esse contraponto, como disse a Cristiane, né? Mas quero dizer para vocês que nós estamos aqui com uma audiência bem bacana, né? Tem pessoas, eu não consigo mandar beijo para todo mundo, não, mas para Geisa, que outro dia reclamou, que eu não mandei um abraço, e que está sempre presente aqui na nossa live. Geisa, um abração aí, viu? E, como eu disse, vão aí se inscrevendo no canal da TV UNEB, vão dando um like, e vamos lá. Tiago, a palavra é com você. Certo, Brígida, né? Como eu falei, eu atuo numa associação, né? Associação de Mulheres Unidas em Ação. Ela foi criada em 2007. Foi uma ação voltada exatamente para as mulheres da comunidade, né? Nesse projeto, acho que 98% das pessoas que são beneficiadas desse projeto são mulheres, né? Tem 2 homens incluídos. Entre eles, um é um jovem, né? Um jovem. E essa associação, ela, desde o tempo dos nossos avós, ela sempre trabalhava com mandiocultura, né? E pensou, né, nessa iniciativa de ter uma ação voltada para as mulheres, porque eram a força de trabalho nessa parte de produção, de beijos, de avoador, de doces em geral. E quando nós planejamos, né, esse projeto, para aumentar a produtividade e também para trazer de volta à comunidade
os moradores, né, que variamente moram ali, mas estão indo trabalhar na cidade, né, porque não tem uma renda de verdade no povoado que moram. E o meu trabalho lá, né, que eu executo hoje, como o Cristiano falou, a gente tem uma parte que é administrativa e, na maioria da parte, é um trabalho em campo. Esse trabalho em campo, ele é desenvolvido na iniciativa de produção orgânico. Hoje eu indico eles muito a estar plantando hortaliças, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Que quem tem sua horta plantada, quem tem sua verdura dentro de sua casa, não precisa estar correndo o risco de estar indo em feiras, de estar indo em mercados para fazer compra, sendo que você tem ali no seu quintal. E sempre numa posterioridade orgânica, né? Então, a assistência técnica da CEFORC, eles nos ajudam muito nessa questão. O profissional que estava mais próximo da gente, né? A CEFORC toda, claro, mas o profissional que estava mais próximo da gente era Adão, né, que ele era o técnico de campo, que hoje vai ser Lucas, né, que quando retornar às atividades após essa pandemia, será Lucas, mas Adão era que desenvolvia mais essa atividade de trabalhar com a gente em modos de adubação, modos de colheita, plantio em forma de escalonamento. Então, tudo isso a gente executa durante o projeto, né? Porque o produtor rural, ele sabe como plantar, ele já trabalha com plantio desde que é pequeno, mas ele não produz de uma forma que vai ter menos trabalho e mais lucro, né? E essa a nossa atividade aqui, é aumentar o conhecimento deles, porque eles já têm o conhecimento de plantio, né? Todo produtor rural, ele tem o conhecimento de plantar, ele sabe como plantar muito mais do que a gente, às vezes. Mas eles não têm essa formalidade de tem que fazer uma análise de solo. Pô, o solo precisa de um potássio, precisa de um calcário. Então, vamos fazer essa execução, né? Colocar o potássio, colocar o calcário para a produção aumentar. Vamos plantar de forma escalonada, assim eu vou ter aquilo todo ano. Então, é essa a atividade que a gente faz, né? Trazer esse pouco de conhecimento que falta, né, para o produtor, que eles já atuam muito bem, mas falta esse pouco de conhecimento. Então, é isso que a assistência técnica acaba trazendo para o produtor. E a CEFORC, como até, tem nos atendido dessa forma, né? Como eu falei, Adão, ele foi um cara que estava sempre ali com a gente, utilizando também meios de não estar utilizando tanto veneno, foi trazido atividades da ATE para a produção de biofertilizantes. Então, todo esse trabalho, Brigida, foi feito dessa forma, né? Para que sempre uma produção orgânica e uma produção de maior qualidade e volta também um retorno mais rápido. Dentro dos trabalhos também que eu faço, né, nessa parte administrativa, eu tento, às vezes, entrar em contato com possíveis comércios, né? Eu fui à cidade de Palmeiras, lá no Capão, conversei com possíveis comércios para a gente estar fazendo entrega. A gente foi na cidade também de Lençóis. Então, o técnico também faz às vezes, essa comunicação entre o comércio, entre o produtor. A gente vai tentando buscar, né? Porque hoje eu acho que uma das grandes dificuldades da produção na verdade, não é nem produzir, mas é vender. Então, hoje o técnico também faz um pouco disso, né? De ir a um comércio, conversar, chamar o presidente, vamos lá conversar com tal comércio, vamos buscar um local de venda. Então, a assistência, para mim, a gente faz isso dessa forma, né? E é isso aí, Brisa. Isabela, você quer complementar? Como é que vocês vêm trabalhando junto com a assistência técnica? Como é que tem? O que mudou? O que mudou para vocês na comunidade? Né? O antes e o depois, antes de ter o ACR. Eu comparo muito o ACR assim,
como o agente de saúde, né? Aquela pessoa que está ali no dia a dia com a gente, o agente de saúde trazendo informações sobre saúde, né? E vocês na área agrícola, né, Isabela? Como é que você, mesmo sem ter a formação agrícola, né, nas áreas agrárias, mas com a sua vivência na comunidade, como é que tem sido isso para você? E eu acredito que para você também a assistência técnica, o ATER, ele vai ter ainda um significado ainda mais importante, né? Mais complementar ainda, né? Isso. Então, como o Cristiane colocou, né, a assistência técnica, essa prestação de ATER, né, é essencial. Então, para mim, né, enquanto uma pessoa que não tem uma formação específica para o campo, ela se dá ainda de uma forma ainda mais, né? Tiago citou aí Adão, então, assim, Adão, né, um excelente profissional, foi o técnico que nos acompanhou durante esse primeiro ano, né? Ele sempre faz as visitas de formação com a gente, enquanto ACR, e com alguns beneficiários também. Então, tem essa troca de conhecimento, que foi citado por Tiago, né? Nós atendemos diretamente esses agricultores. Eu, particularmente, aprendo muito, né, com eles. Meus pais são agricultores, né? Eu tenho um conhecimento empírico de vivência em casa, porém, essa parte técnica, que é muito importante, principalmente para a situação que a gente enfrenta relacionada às questões climáticas, né? Que mudou muito aí. Nós, né, venhamos aí um período de mudanças, então a gente precisa se adequar, e aí essas atividades técnicas, né, com novas possibilidades, nos auxilia muito. A gente, enquanto ACR, quando o acompanhamento desses beneficiários, né, é feito um diagnóstico dos beneficiários, a gente conhece o beneficiário, a propriedade do beneficiário, o que ele está produzindo. Daí, a gente busca formas de melhorar, né? Trazer novas possibilidades de cultivo, né? Como o Tiago falou, às vezes um agricultor, alguém indica um defensivo, um agrotóxico, ele acaba utilizando sem muita informação, e aí a gente vem para manter, né, a questão da agricultura familiar, de produzir de forma natural e orgânica, né? Aí tem também os defensivos naturais, foram atividades que eu pude fazer com os beneficiários, a partir de informações trazidas, né, pelo técnico. Adão veio, fez uma atividade de formação, a gente fez na prática, sempre tem essa atividade de trazer a parte teórica, e depois a gente ir para o campo, né, como o Tiago colocou, de ir fazer na prática essas atividades e mostrar que realmente é possível. Essa questão dos quintais produtivos, durante muito tempo aí, com essa questão da seca, né, o pessoal vem plantando e perdendo suas lavouras, então a gente traz esse incentivo de produzir mais no quintal, hortaliça, as raízes, os tubérculos, então, que complementa a alimentação, né, e garante, assim, também uma alimentação de qualidade a esses agricultores. Como foi citado, essa parte ativa. Eu, com a minha formação, pude auxiliar, né? Aqui não é uma associação só de mulheres, mas as mulheres prevalecem, né? Como a de Tiago e a AMU é a Associação de Mulheres, a nossa é para todos, porém, as mulheres prevalecem, né? Minha diretoria é toda de mulheres, a comissão também, e aí vem a nossa assistente territorial mulher. Quando a gente se vê, nós temos uma reunião só de mulheres, não é, Cristiane? E todo mundo participa, né, e se dá no que pode. Essa parte administrativa e burocrática, que muitas vezes as pessoas não têm o hábito de lidar,
e aí a gente, enquanto a CR, temos as orientações, eu pude ter, né, um conhecimento a mais e a gente auxilia nisso, essa questão de receber um recurso, nós, enquanto associação, eu gostaria até de enfatizar, porque dá-se o processo, né, todo correto, desde licitações, né, as cotações de preço para poder fazer qualquer tipo de compra, feito reuniões, feito todo um processo, daí mais as prestações de conta, que é outro processo burocrático, né, de estar fazendo, e aí a gente pode auxiliar e contribuir nisso também. É isso. Muito interessante, Isabela, o que você traz, porque o que eu percebo, né, o que eu sinto, e eu faço parte da equipe da CEFORC também, mas já venho há mais de 20 anos trabalhando na área com agricultores familiares e tal. O que a gente percebe é que essa forma, né, de ter o ACR, assistência técnica e esse trabalho burocrático que você falou, que as associações realmente tinham muitas dificuldades, né, de ter sua documentação em dia, e na hora de prestar contas para um projeto como esse, é importante conhecimentos mais detalhados de contabilidade, né? Então, eu percebo que é realmente uma mudança, né? Uma mudança estrutural, mas também de um desenvolvimento participativo, né? Na zona rural. E aí eu trago para o Elvis, para você, Elvis, como é que tem sido esse trabalho sem a assistência técnica? Porque tanto o Tiago quanto a Isabela citaram a importância de um técnico, né? No caso, eles citaram o técnico da CEFORC, que hoje ele está em licença médica, né, por uma questão de saúde. E aí o Lucas hoje é o nosso ATER, né? Mas para você, Elvis, como é que todo esse trabalho sem esse apoio da assistência técnica? Como é que você tem se saído? Como é que vocês têm enfrentado essa situação? E qual a importância, né? Bom, Brígida, sem assistência técnica fica um pouco complicado, por conta, como eu me formei em 2015, eu fiquei um período já de 5 anos sem ter contato diretamente com a agricultura, por conta que eu sou de Ceabra e eu trabalho na comunidade do Agreste. Então, eu fiquei esse tempo sem ter contato direto com a agricultura. Então, quando eu cheguei para trabalhar com a CR, agente comunitário, eu tive que reaprender várias coisas que eu, com o tempo, a gente acaba esquecendo. Então, começar a fazer pesquisa, tentar reverter um pouco esse tempo que eu acabei perdendo sem os estudos e sem estar no campo. Aí eu fui pesquisando coisas e tentando ajudar mais a comunidade. Como posso dizer? Pesquisando que nem como minha comunidade ela tem uma baixa quantidade de água. A água lá é somente para o consumo humano mesmo. Aí tem que ver questão quando for molhar uma planta, o que fazer, como fazer a cobertura para poder amenizar mais o consumo de água, diminuir a quantidade de água que vai acabar sendo colocado nas plantas. Isso, com assistência técnica, seria um pouco melhor, que a gente ia ter trabalho voltado já para isso e está me ajudando também a estar levando isso para os produtores. Então, como eu não tenho assistência técnica, eu tenho que correr atrás disso sozinho, por conta própria, e tentar reverter isso. A gente percebe que tem uma certa, assim, quando a Isabela fala, né, do ATER, que ele vai, e Tiago também citou, ele vai e junto com a comunidade, com a CR, ele faz demonstrações, isso vai facilitando o trabalho da CR na continuidade,
né? Então, ele, além de trazer informação, depois o OCR vai multiplicando essa informação, né? Então, para você sente mais essa dificuldade, né? De onde aplicar determinadas técnicas. É isso que você sente dificuldades? Como é para a gente? Estou perguntando, Elvis, assim, para a gente perceber a importância do ATER, né? Eu acho que tem aí um. Sim, porque a importância a gente precisa, porque eu mesmo vou pesquisando e trazendo inovações para a agricultura. Às vezes, o que a gente acha para a gente passar para o agricultor, nem sempre é a melhor forma, por conta. Eu já tive vários pensamentos e projetos para levar para a comunidade, mas por questão de água, eu acabei sendo impedido de fazer esses trabalhos. Eu até comentei isso com o Lucas, sobre esses projetos que eu tinha, e acabei sendo barrado por conta de questão de água e tal. Então eu tenho que procurar meios para conseguir fazer isso, pulando essa questão da água. Isso é a pior parte mesmo que eu tenho sobre essa questão do CSR. É isso. Eu acho que são muitas questões, né, na verdade, que a gente traz aqui. E aí, Lucas, você chega, né, assim, num momento em que você chegou junto com a pandemia, né? Você chegou junto com a recomendação de que fiquem em casa, nós não vamos para campo, né? Mas existem orientações agora da própria CAR de que a gente não deve ir a campo. E como é que você está vendo essa situação nova? Como é que você está vendo essa nova situação do ATER online? Como é que isso vai se dar, né? Eu acho que a gente tem aí agora um complicador que é essa falta, essa presença, né, na verdade, essa presença que as associações, onde o Tiago e a Isabela são ACRs, que elas tiveram aí ao longo de 2 anos, né, de uma presença do ATER no dia a dia, lá na roça, com os beneficiários, falando de, como ela citou, né, falando de biofertilizantes, falando de compostagem, falando de uma série de coisas para aquelas famílias. Agora a gente está impedido de ir a campo, você chega nesse momento. Como é que você está vendo essa situação e como é que você tem pensado essa assistência técnica online? Bom, primeiro eu gostaria de falar da minha chegada, né, ao CEFORC. Eu cheguei agora recentemente, fui contratado em março, porque o outro técnico, como o pessoal falou aí, Adão Azevedo, um excelente profissional, só tenho ouvido falar coisas boas dele. Ele teve um problema pessoal, precisou se afastar. E aí a equipe, ela não pode ficar faltando nenhum componente, né, que a CA exige. Assim, o CEFORC é uma instituição de assistência técnica. A CAR é um órgão do governo do estado da Bahia. O estado da Bahia lança assistência técnica, a associação concorre ao edital, ganha, e aí nós, como prestadora de assistência técnica, também concorremos a um edital, não é nada indicação política, é tudo com os trâmites legais, com edital, com análise curricular. Então, nós concorremos, por vez ganhamos, e aí temos um termo de referência que somos obrigados a seguir, né? Uma assistência técnica toda pautada em fiscalizações, tudo. Então, por isso que eu vejo hoje como essa nova assistência técnica como o melhor que está acontecendo no Brasil, e se eu não me engano, a Bahia está na vanguarda, né? Ela iniciou isso e tem levado de uma forma muito exitosa. Voltando à assistência técnica, eu cheguei, estava no escritório há uma semana mais ou menos,
E aí saiu toda essa pandemia na televisão, não pode trabalhar, não pode fazer nada, e está sendo tudo novo para mim, para o CEFORC e até para a própria CAR, né? Estamos todos tendo que nos modernizar, aprender juntos essa nova assistência técnica online. Não tem sido fácil, porque a gente sabe que a agricultura se faz no campo, né? Tá ali o contato interpessoal, você tá ali no dia a dia, dar uma explicação, uma coisa, outra, pegar uma terra para mostrar como a terra tá, tudo isso. Mas a gente está se adaptando. De outro lado, aqui nós estamos em seis conversando, e tem mais algumas outras pessoas nos vendo. Então, nos dá essa amplitude, né? Nós podemos conseguir chegar em mais lugares com um curto espaço de tempo. Então, é só uma questão de adaptação mesmo. A gente vai se adaptando e vai conseguindo chegar onde a gente precisa e onde a gente pretende chegar, né? Que é na evolução das comunidades, conseguir levar essa assistência técnica de qualidade, que não é só a assistência técnica que está ali escrita, aquela coisa engessada, é uma assistência técnica humana. A gente participa, a gente muitas vezes orienta até quem não tem a assistência técnica, como o caso do Elvis aí. E Elvis, eu me deixo até à disposição, quanto CEFORC, quanto Lucas técnico, a minha pessoa, o que você precisar, e eu puder te ajudar, você já tem meu contato pessoal, entendeu? Você pode me chamar. Eu sei muito bem como é a gente concluir o curso e não ter a prática, não ter, assim, uma experiência. A gente tem um conhecimento, mas fica inseguro, né? A Isabela é uma menina, assim, que eu não tenho nem adjetivo para descrever. Porque Isabela, embora não seja técnica, como você falou, mas eu garanto, Isabela, que você tem muito mais experiência do que eu. A prática, a gente adquire conhecimentos assim que nenhuma academia nos dá, entendeu? Então, a nossa assistência é justamente isso, é a gente trocar saberes. Eu não vou chegar ensinando a fazer a roda. Não, a gente vai chegar e vai procurar saber o que vocês precisam, quais são as necessidades de vocês, entendeu? A questão de gestão. Tudo isso a gente vai, com essa nova assistência técnica, a gente introduz tudo isso. Tiago, a comunidade dele, a associação dele é de mulheres, né? É outra coisa louvável desse projeto do Bahia Produtiva. Ele prioriza mulheres e jovens. Se eu não me engano, a cada mulher que sai, se sair uma mulher, tem que entrar no mínimo 2 homens. Ou seja, o peso da mulher sendo valorizado, a importância da mulher sendo valorizada, né? Então, é um trabalho muito bonito, muito bom, que a gente vai desenvolver da melhor forma possível. Mesmo com essa pandemia, a gente vai fazendo online, vai aprendendo a fazer as lives, né, Brígida? Pedindo para dar o like, para compartilhar. E estamos aí, aprendendo todo mundo junto. É isso, é tudo muito novo, né? E assim, eu tenho me perguntado muito, assim, primeiro, acho que é bacana que estamos trabalhando com jovens, até porque tem essa facilidade da que a Cristiane até comentou, né? Não é só as redes sociais, mas agora as redes sociais também estão se tornando importante para essa discussão, até da assistência técnica, e a gente vê, assim, o WhatsApp antes era uma ferramenta de fofoca, vamos dizer assim, né? E hoje não, hoje é uma ferramenta que, na zona rural, quase todas as pessoas têm acesso ao WhatsApp, né? Uma ferramenta mais que chegou lá na ponta, lá na zona rural. Mas a gente tem percebido e a gente tem sentido isso, e aí eu trago essa questão para vocês, mas também para a Cristiane, para que a gente pense juntos, acesso à internet. Como é que nós vamos fazer assistência técnica online, né, se na zona rural as pessoas não têm internet?
Às vezes ela tem os dados móveis ali, então ela faz pelo WhatsApp, mas para uma coisa mais densa, para uma coisa mais... Então, como é que a gente faz chegar essa live, por exemplo, no beneficiário, lá na ponta? Que eu acho que é uma grande discussão que nós temos que fazer juntos, né? As CRs, assistência técnica, a CAR, né? Até como uma forma de cobrança. Outro dia eu colocava isso numa reunião nossa, né? Nós precisamos fazer agora um programa do governo de internet para todos, né? Para que a gente tenha essa oportunidade. Então, já estou aqui lançando uma campanha para que a gente chegue lá dizendo, olha, nós queremos internet para todos. Como é que vocês... Eu gostaria de saber a opinião de vocês todos, né? Podemos começar pela Cristiane, mas depois quem tiver interesse de falar um pouco sobre isso, como é que é esse acesso na zona rural à internet, né? Queria ouvir você. Sim. Então, só antes de falar sobre essa questão da internet, eu queria fazer uma fala em cima da fala de Lucas, se vocês me permitirem, rapidamente. Lucas falou um pouco sobre o perfil dos associados, dos beneficiários do projeto Bahia Produtiva, e essa questão de jovens e mulheres, a gente valoriza e preconiza desde o início dos nossos editais. Então, no momento em que a associação faz a inscrição junto aos nossos editais, e existe um número maior de mulheres e maior de jovens nessa proposta, essa proposta já pontua mais do que se for uma proposta unicamente com homens de mais idade. Tá? Então, desde lá, o início do nosso edital, a gente quer incentivar a participação das mulheres e dos jovens das associações. E no momento de haver substituição, para que haja substituição desses beneficiários, é necessário que o perfil atenda ao mesmo que foi escrito lá na manifestação de interesse. E por que isso? Porque a gente quer evitar que se faça uma inscrição junto ao edital, que se pontue com 20 mulheres, 30 mulheres e mulheres jovens, e no momento em que o projeto for implementado, essas mulheres sejam substituídas por homens de mais idade. Não que eles não contribuem, que não sejam importantes, mas a gente quer incentivar as mulheres a participar, a gente quer incentivar os jovens a participarem, estarem presentes e serem protagonistas dos nossos projetos. E aí a gente só aceita que o perfil seja o mesmo. Então, mulher por mulher, jovem por jovem, tá? E homens podem ser substituídos por mulheres e por jovens. A gente não aceita, por exemplo, que uma mulher seja substituída por um homem, ou que um jovem seja substituído por uma pessoa de mais idade, justamente para evitar isso que eu acabei de dizer para vocês. Se faça uma inscrição, se pontue no momento da manifestação de interesse e que depois haja uma substituição, ok? Vamos lá, então, para a questão da internet. Realmente, Brígida, essa questão das redes sociais se tornaram hoje essenciais na vida, acho que de quase todo mundo. O contato que a gente está tendo com familiares, amigos, trabalho, tudo está sendo por meio das redes sociais, na maioria das vezes das redes sociais. Então, elas se tornaram mais do que uma rede de entretenimento, de ver a vida dos outros no Instagram, de passar memes no WhatsApp, enfim. Então, se tornou muito mais do que isso, se tornou muito mais importante. Num primeiro momento, nos editais 2018, nos convênios que nós fizemos junto às associações, já havia lá a previsão de aquisição de um kit internet rural. Então, nos convênios de custeio que nós temos junto às associações, todas elas do edital 2018, exceto alianças produtivas, que aí é outra questão, outros convênios, é um jeito diferenciado. Então, nos convênios dos editais 2018, que foi o 11, o 12 e o 13, nós temos lá a previsão de aquisição de kit internet rural. Isso resolve o nosso problema? Não. Não resolve porque, para além dos equipamentos, a gente precisa fazer a internet chegar às comunidades, e internet de qualidade. E nós temos, na Chapada Diamantina, no território como um todo, nos 24 municípios que nós atendemos, uma dificuldade imensa com a internet. Ceabra, que é a nossa sede, que é a sede do nosso território, que é a nossa referência em termos de município, tem uma dificuldade com a internet que é um negócio impressionante.
Se formou para chover, está faltando internet em Seabra. Então, a gente tem essa dificuldade, infelizmente, nós temos essa dificuldade, e aí a sua proposta, a gente já teve luz para todos, o água para todos, agora a gente vai ter que pensar, de fato, a internet, fazer a internet chegar para essas comunidades, fazer com que essas comunidades tenham para além dos dados móveis, para que a gente consiga nos comunicar com eficiência. Tem comunidades que a gente tem essa facilidade, por exemplo, a comunidade de Isabela, nós temos essa facilidade, porque é uma comunidade próxima à sede, que tem, enfim, já tem um grau de desenvolvimento que a gente consegue chegar com essa facilidade e até no contato com os beneficiários mesmo. Outro dia a gente realizou uma reunião, assim, pequena, com a comissão, no qual cada um estava no seu canto. E aí a gente, cada beneficiária, a gente conseguiu acessar cada beneficiária em sua residência para fazer a nossa reunião. Mas tem comunidade que a gente tem um único ponto de internet, e aí a comissão tem que se reunir nesse ponto de internet, que às vezes não tem nem qualidade, a internet fica travando, fica caindo. Então, são questões que são colocadas para a gente agora, de fato, como desafios, porque isso não era pensado há 4 meses atrás, há 3 meses atrás, porque a gente ia até a comunidade, a gente estava na comunidade. Então, nosso trabalho, como o Lucas bem falou, era um trabalho cara a cara ali, era tendo contato, era no aperto de mão, era no abraço, era tomando um cafezinho. Agora, a gente, infelizmente, não está podendo fazer isso. Esperamos que, em breve, possamos voltar a ter o calor humano, de estar nas reuniões, de estar cara a cara, de poder discutir de forma mais presente ali, porque entendo eu que até as conversas rendem mais quando você está presente, porque às vezes a tela assusta, quando a pessoa se vê na tela, ela tem um certo, opa, agora eu vou ter que falar, dá um negócio, assim, a gente se ver falando, não é a mesma coisa de você estar falando e não estar vendo o seu reflexo falando. Então, acho que são várias questões que são apresentadas para a gente, que a gente vai ter que pensar enquanto coletivo. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir resolver, não vai ser num passe de mágica que nós vamos conseguir resolver, mas a gente vai ter que pensar no novo normal, que é o que todo mundo agora está dizendo. Qual é o novo normal para a gente? É pensar que a gente vai ter que fazer com que os beneficiários, não só do Bahia Produtiva, mas de projetos governamentais, enfim, de tudo que a gente tem enquanto política pública para ser acessada, como é que a gente vai fazer com que esses beneficiários tenham acesso a essa política pública de forma eficiente? De que forma a gente vai fazer a assistência técnica chegar? De que forma nós, da CA, vamos orientar esses beneficiários na implementação dos projetos? Porque, para além de todas essas questões que a gente está discutindo aqui, nós acompanhamos a implementação desse projeto, nas questões burocráticas, de convênio, de prestação de contas, de aquisições. Então, de que forma a gente vai fazer isso? A gente já tem algumas tecnologias que nos auxiliam, e aí nós temos hoje, por exemplo, para fazer aquisições pelo projeto Bahia Produtiva. É feito pelo nosso aplicativo de compra. Isso foi pensado muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia, o nosso aplicativo já tinha sido pensado, que é o SOL, que é a Solução Online de Licitação. Então, tudo é feito pela internet. Então, já era um desafio antes as associações terem acesso à internet de qualidade para poder lançar suas licitações. Porque até então, o processo licitatório era, as entidades enviavam cartas convites convidando as empresas, essas empresas nos enviavam propostas, sentava-se o técnico da CA, o assistente territorial, junto com a comissão de acompanhamento daquela comunidade, abria-se as propostas, tudo ali no papelzinho, tudo ali no papel, tudo físico. Então, a gente fazia isso presencialmente, lá na comunidade, ou no máximo na sede da comunidade, do município, na sede do município. Agora, não, tudo é feito pela internet. Então, desde o ano passado, a gente já tem feito essa implementação por meio tudo é feito pela internet, não precisa a comissão se reunir, não tem o papel, não tem a coisa física, a associação abre a licitação, manda para a gente revisa. Então, já são desafios que vêm sendo colocados. De que forma vamos solucionar? Vamos pensar de forma coletiva. É todo mundo agora botando os neurônios para funcionar, para a gente tentar ver de que forma a gente vai poder chegar na comunidade que não tem internet. Eu tenho associações em Morro do Chapéu que não tem internet. Não é que tenham internet ruim, que tenham dados móveis. Simplesmente elas não têm internet. E de que forma eu vou chegar lá? É o desafio para a gente. Vocês atendem as comunidades, que são os 2 assentamentos lá de crédito fundiário,
que os ACRs são Ícaro e Tássio, e eles são comunidades distantes da sede do município. Eu não sei se Lucas e Brígida já tiveram oportunidade de visitar essas duas comunidades, porque chegaram no processo um pouco depois, principalmente Lucas, que chegou mais agora, Brígida já tem um tempo maior. Não sei se vocês tiveram oportunidade, lá são quase 70 quilômetros da sede do município. São duas comunidades a 70 quilômetros da sede do município, para vocês terem ideia. Então, são muitos desafios. Ir a essas comunidades já é um desafio. Chegar nessas comunidades de forma remota é um desafio triplicado para a gente neste momento. Entendeu? Então, assim, Gessé, que está aí presente, que eu já vi ele aí, ele sabe do que eu estou falando, porque ele já foi lá, o próprio Adão. Deixar aqui o meu abraço para Adão, a gente tem se comunicado em alguns momentos, raros momentos pelo WhatsApp, mas tem se comunicado. Desejo muita, muita saúde para você, viu, Adão? Me permita esse parêntese aqui, dizer que, de fato, você é um profissional de excelência, tem nos feito muita falta. Sabemos que Lucas e Brígida, que entrou no lugar de Celiane, estão chegando para agregar, eles certamente farão a diferença também, mas você é um profissional que faz diferença em qualquer lugar que você estiver, e está fazendo falta para a gente, está fazendo falta, tenho certeza, para os ACRs e para a própria CAR. Mas é isso, eu acho que, de fato, a gente tem que pensar nessa nova realidade que nos foi imposta. Não é algo que queiramos, não é algo que dependa da gente, é algo que nos foi imposto, que a gente tem que buscar agora os caminhos. Desde o dia 15 de abril, que a gente teve uma reunião, a gente teve uma videoconferência com a coordenação do nosso projeto Bahia Produtiva, e aí ficou definido várias ações que a gente poderia fazer de forma remota, para que o projeto não parasse, para que o Bahia Produtiva não parasse, e é isso que a gente vem tentando fazer, tentando fazer as atividades que são possíveis, dentro da condição que a gente tem, para fazer com que o projeto não pare. Então, a gente tem um tempo de execução do Bahia Produtiva, que até então, a nossa previsão é que isso ocorra até março de 2021, eu digo que março de 2021 é amanhã, porque a gente está meio que num período parado e o tempo está passando infinitamente rápido, e as pessoas dizem, não é o tempo que está passando rápido, é a gente que se ocupa demais e o tempo passa que a gente não percebe, pode até ser, mas amanhã já é julho, então o ano já está quase acabando e nosso projeto, a previsão é que ele termine em março de 2021, e aí de que forma a gente vai conseguir avançar o máximo que a gente consiga até março de 2021, mesmo no período de pandemia. É isso que a gente tem tentado fazer, reuniões remotas, validação de planos, seleção de profissionais quando são necessárias, exceto ACRs, que a gente não está fazendo seleção, entrega de kit convênio, que é algo mais complexo de se fazer, então a gente não está fazendo nesse período de pandemia, mas as outras atividades todas a gente tem tentado tocar junto às entidades. Claro que a gente tem muitas limitações, como eu já disse aqui a vocês, muitas limitações, pelas próprias tecnologias, pelo próprio acesso a essas tecnologias que as entidades têm. Mas a gente tem tentado e conseguido, na realidade. A gente tem avançado em algumas questões, e aí é pensar que teremos que nos adaptar, teremos que viver nesse novo normal, de usar máscaras para sair, de ter contato, de fazer formação via YouTube, de fazer lives. Na última atividade que eu fiz, inclusive, do edital, estava lá o nosso card escrito live. Aí uma pessoa me perguntou, Cristiane, o que é live? Um agricultor me perguntou, Cristiane, o que é live? Eu disse, epa, esse nome não é adequado, vamos nos adaptar e colocar um nome que seja adequado, que as pessoas entendam. Vamos colocar uma reunião virtual, porque live, aí o povo fica assim, se fala reunião virtual, poxa, então é uma reunião pela televisão, ou algo do tipo. Agora, quando você fala live, os jovens e a gente que está mais acostumado com as redes sociais, a gente, na hora live, uma live, a pessoa vai estar lá transmitindo alguma coisa. Mas para quem está lá na ponta, até essa live se fazer entender, por que a gente não tenta facilitar as coisas, facilitar os caminhos para as pessoas, para que elas consigam entender que a gente vive numa nova realidade, que essa realidade, inclusive, tem novas coisas a serem feitas, novos termos a serem absorvidos, mas que a gente pode facilitar a vida delas, e aí é um pequeno exemplo só de, ao invés de live, vamos colocar reunião virtual, para que a gente consiga fazer chegar lá na ponta de uma forma mais eficiente. Então, é isso.
É bem interessante isso que você traz, porque outro dia eu estava numa reunião virtual e meu neto disse, vovó, isso não é uma live. Então, live realmente é o que a gente está fazendo para uma TV, para o público assistir. Então, tem uma série de coisinhas aí que a gente está aprendendo, né? Mas é muito interessante porque nós temos hoje a oportunidade de termos aqui, né, a TV UNEB, que está nos apoiando também, e a TV UNEB Seabra, ela está vendo a possibilidade da construção, de transformar em podcast, mais uma palavrinha nova aí, né? Podcasts são formas de transformar esta nossa live como se fosse um programa de rádio, né? Então, eles estão pensando, como é a área de comunicação, de transformar essas lives em podcasts para encaminhar o áudio para as rádios, e você pode também baixar o aplicativo de podcast no celular. Então, mas principalmente porque a rádio, isso é muito interessante, né? As rádios, elas têm uma penetração muito grande na zona rural, né? Então, se a gente consegue transformar essa nossa conversa aqui, por exemplo, em podcast e jogar isso numa rádio, né? As pessoas da zona rural vão ter acesso a essas informações. E aí a gente pode pensar as videoaulas, várias outras modalidades, e aí como coordenadora pedagógica é uma coisa que eu venho estudando para ver as possibilidades de chegar essa informação lá na ponta. Mas eu queria ouvir vocês ainda, e depois eu já vou pedindo aqui ao Josvaldo, que nós já estamos em 11h16, então uma manhã bem interessante, estou gostando muito de fazer esse bate-papo com vocês. Pedir a Josvaldo para colocar as perguntas aqui, parece que tem perguntas do público, então vou pedir a ele para colocar aqui no nosso chat para a gente depois ir respondendo, mas antes disso eu gostaria de ouvir tanto o Elvis, a Isabela, quanto o Tiago, como é que vocês estão vendo essa possibilidade de trabalhar online, como é que tem sido isso para vocês? Né? E com essa recomendação também, né, de que permanecer em casa, evitar o contato com as pessoas, e a gente tem um compromisso muito forte, muito grande, nós não podemos ser o vetor do vírus para a zona rural. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Nós não podemos ser aquele agente comunitário, rural, que tem uma missão super nobre, super bacana, de mudar as atividades rurais, transformando para essas questões agroecológicas, como já foi colocada, e traduzindo isso em renda para as famílias beneficiárias, né? Nós não podemos ser os vetores do vírus, né, do coronavírus, e então permanecer em casa e permanecer distantes da nossa comunidade é um sacrifício, eu acho, né, porque a gente gosta, e nós brasileiros que somos baianos, então, que adoramos um cheiro, adoramos estar juntos, né, é uma situação bastante difícil, mas eu acho que a gente tem que repensar, né, essas nossas formas. Então, eu queria escutar aí, Isabela, o Tiago e o Elvis, como é que está sendo para vocês essa questão da internet para a assistência técnica. Bom, Brígida, deixa eu começar. Para mim, está sendo um pouco difícil, por conta que eu só tenho acesso com a presidente e com alguns membros da família dela. Com vários beneficiários eu não tenho contato, por conta que a maioria não tem internet em casa. Então, isso acaba sendo uma barreira para estar conversando, para estar pegando informações e até passando informações também.
Aí o que eu posso, eu passo para presidente para tentar passar para os membros. Tem um grupo da comunidade também, que eu vou jogar alguma coisa também, algumas informações. Esse é o único meio que eu estou tendo por enquanto, por conta que eu não estou podendo ir lá. Como eu não sou da comunidade, sou de Ceabra, e eu não estou podendo ir na comunidade, por conta para nascer um transmissor, mesmo achando que eu não estou com a doença, porque a gente não sabe. Então, eu evito o máximo de contato. Fico mais em casa, pesquisando, estudando às vezes. Então, eu não tenho contato direto com a comunidade como eu tinha antes. Por conta, como eu sou novo, eu não tive tanto tempo assim ainda com a comunidade. Que nem esse mês agora da pandemia, que esse é o tempo que eu comecei a trabalhar mais. Com questão, trazendo informações, visitando o campo. E por conta da pandemia, acabei ficando parado. Ficando mais em casa e tentando fazer um serviço em casa mesmo. Então isso complicou um pouco. E sem internet também, a maioria dos beneficiários ficou um pouco complicado. Quem mais gostaria? Tiago, Isabela? Como é que... Tiago, fala, Tiago. Vou começar aqui, Brígida, voltando no assunto anterior, que teve uma pergunta no chat aí, sobre o apoio do município, né, nesses dos municípios. Quando ela fala, a pergunta foi voltada para a Secretaria de Agricultura, no caso. Tá, Aqui a gente vai deixar... Vai deixar para frente? A gente vai deixar para o último bloco a gente responder as perguntas que estão aí no chat, Pronto. Tá bom? Pronto, então vamos para a questão da internet, né? Vou deixar as palavras aqui de um ACR, que até deixou no chat também, Renivan. Ele colocou bem assim, estou viajando 10 quilômetros para conseguir assistir a live, né? Ou seja, o ACR, ele é de Souto Soares, ele deixou bem claro, ele viajou 10 quilômetros para conseguir assistir a live. E realmente para a gente está sendo um desafio, porque o nosso trabalho realmente é mais prático, né? É um trabalho de campo, onde a gente vai lá e coloca realmente a mão na massa. E está sendo realmente um desafio para dar esses atendimentos, né? Sempre que algum beneficiário me procura, Tiago, estou com tal praga aqui, o que você recomenda, né? Aí eu faço uma recomendação, mas está mais assim, quando eles têm alguma dúvida, às vezes eu pergunto, gente, e aí, como é que está o trabalho? Nós temos um grupo, né? Então eu sempre estou lá, como é que está o trabalho? Como é que está sendo aí? Estão precisando de alguma coisa? Lá nós temos uma internet, né? Na comunidade, ela fica a 7 quilômetros daqui da sede. Não é de qualidade, né? Tem esse problema, além de não ser qualidade, é mais cara do que a internet da sede. Então, muitas vezes, por exemplo, uma live dessa, não sei se eles estão conseguindo assistir, se eles têm a internet que consiga assistir essa live. Algumas reuniões, por exemplo, a gente fez uma reunião tem pouco tempo com o Cristiane, e a internet sempre estava caindo, alguns conectando novamente. Então, os trabalhos, nesse momento, estão sendo um pouco difíceis por causa disso, né? Por causa da qualidade da internet, que não é boa, como acho que a maioria aí, para quem tem, né, na verdade, a internet não é boa. E, além de não ser boa, muitas vezes fica difícil, porque o trabalho é um trabalho prático mesmo, né? Para a gente estar apresentando é difícil. Eu fiz alguns vídeos, vou tentar disponibilizando para eles depois, né? Não conta como serviço nosso, mas pelo menos para estar adiantando, mostrando realmente para eles, façam isso aqui dessa forma, tentem aí para ver, entendeu? Não conta para a gente, mas acaba adiantando um pouco o serviço nosso quando a gente voltar. Falando assim em relação a essa questão da internet. Como o Cristiane falou, realmente nós aqui, né, a comunidade de Queimada é uma comunidade bem próxima à sede,
e temos um acesso à internet, né, aos provedores de internet. Quando o Tiago fez uma fala em relação aos beneficiários, eu até pensei que ele ia citar, mas nós temos que lembrar também que nem todo mundo tem acesso financeiro. Eu acho que é uma questão que a gente tem que lembrar. Nós lidamos com os familiares, com pessoas que, em sua maioria, são baixa renda, né? É uma realidade nossa. Algumas pessoas podem pensar, mas não pode ter uma internet, até os dados móveis, ou então 50, 60 reais de internet é barato? Não é. Então, assim, eu posso contar entre os beneficiários que eu tenho hoje, 5, 6 que tem, eu nem sei se chega a isso, que tem internet na sua casa. Claro que tem a internet do vizinho, que a gente pode tentar aí pegar um Wi-Fi, né? Sempre tem alguém que colabora. Próximo lá à sede da associação, a gente tem algumas pessoas que têm internet de qualidade e transfere para a gente também, né? Para alguns beneficiários quando é necessário, mas é a questão do acesso financeiro, né? Falando nessa parte financeira, temos que lembrar. Então, outro ponto é a questão, né, do acesso ao próprio celular também do beneficiário. Eu sou jovem, né, e temos, assim, vários beneficiários um pouquinho mais velhos, e aí antes, no meu entendimento, todo mundo tinha se formado pelo menos até o ensino médio. Daí, com os diagnósticos, né, com esse acompanhamento de forma direta, né, na casa, porque a gente vai na casa da pessoa, a gente tem todas as informações, eu falo que é quase um dossiê, o diagnóstico que a gente realiza, os meninos já fizeram e sabem que é praticamente isso, um dossiê da vida dos beneficiários, onde a gente colhe todas as informações, né, inclusive essa parte de escolaridade, e a gente sabe que muitos não teve acesso, né, quem viveu sempre no campo, quem teve que deixar de estudar para poder estar na labuta junto com seus pais, eles não tiveram acesso, alguns tiveram, né, depois de certa idade, voltou a ou fez EJA, ou então fez aquela prova, né, para poder concluir o curso, o Enseja, que hoje é chamado de Enseja, né, e aí temos que levar em consideração essas outras questões. Então, nós, enquanto ACES, temos, né, esse contato direto e levar na linguagem mais próxima para eles. Nesse início, eu acredito que vai ter um pouco de resistência, inclusive, né, eu peço, assim, encarecidamente aos jovens, né, os filhos desses agricultores, nós, assim, estamos aqui enquanto jovens que participamos, mas dentro da comunidade, né, tem um número muito grande de jovens, e esses jovens não estão participando de forma direta aí na agricultura junto com seus pais, e esse momento é um momento de contribuir, né, de dar uma ajuda ali, ó, na hora de mandar um áudio, né, de tentar essa comunicação, como o Tiago fala, a gente vai mandar um vídeo, fazer uma atividade ali, mesmo que não seja válida, mas é válida, né, porque quando a gente continua fazendo esse acompanhamento, a gente garante de que eles continuem também suas atividades. Então, inicialmente, eu particularmente também vou ter um pouquinho, né, de dificuldade. A primeira live aqui eu falei com o Brista, e aí, como é que acessa e tal? A gente sempre tem essas dúvidas, mas aí a gente vai se acostumando e tentando. Já tivemos reunião, né, ontem tivemos reunião dos ACRs, né, tinha uma reunião de 25 pessoas aí participando, e aí esse novo normal veio com tudo, e a gente vai tentando se adaptar ao máximo. E aí vamos conscientizando, né, as pessoas, no meu caso, né, eu vou ter que isso, já que aqui as pessoas têm um pouquinho mais de condição, então o vizinho que tiver uma internet, a gente vai pedir, né, para poder dar uma ajuda nisso. Quando a gente mora aqui na zona rural, em comunidade, sempre tem isso, né, de um ajudar o outro. Eu acredito que nisso não vai ser diferente. Aí tem algumas pessoas que resistem na senha do Wi-Fi, mas eu acho que aqui isso não vai acontecer. E daí tentar não parar, né? A gente está limitado, sim,
né? E isso é fato, mas vamos tentar dar continuidade no que for possível, como Cristiano falou e os meninos citaram, né? Nossas atividades agora estão mais internas, né? E inclusive a gente pode ajudar um pouco mais na parte administrativa. Para quem está do ano aí chegando, a gente já está organizando essa parte de prestação de conta, então é muito documento, né? São muitas coisas que tem que ser tudo organizadas para poder ser enviadas para prestação de conta, e daí a gente acaba tendo um tempinho, né, de poder estar mais próximo da diretoria em relação a isso. Eu queria dar uma contribuição também nesse assunto da internet. Posso falar, Brígida? É assim, eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus não faz nada à toa na nossa vida. E essa pandemia, ela veio para nos ensinar muita coisa, para nos mostrar o que nós devemos melhorar, o que precisamos melhorar, aprender a trabalhar de certas formas. Um exemplo é a internet. Porque a internet hoje, ela é um mal necessário para todos, né? Quem está na zona rural, como aí o colega que teve que viajar 10 quilômetros para poder assistir a live, ele teve esse esforço. Como o Cristiane falou, que a gente tem comunidade que tem 70 quilômetros de distância, não tem internet. Eu venho de uma outra instituição de até que nós atuávamos no Recôncavo e na região metropolitana de Salvador. Por incrível que pareça, na região metropolitana da capital, tem comunidades rurais que não têm acesso à internet. Então, agora, com esse atual momento pandêmico que estamos passando, isso vai poder ser visto de uma forma mais ampla. Por quê? Porque com a nova assistência técnica, o trabalho de até a distância que a CA está desenvolvendo, nós estamos sendo obrigados a levar o atendimento online para as comunidades. Entendeu? Então agora vai ser visto onde tem, onde não tem, onde precisa, ou melhor, todo canto hoje em dia precisa de internet, né? Mas agora vai poder ser mais visto, ter uma visão mais ampla da necessidade, porque antes nós poderíamos estar na comunidade. Então, digamos que o acesso à internet não fosse tão necessário, não limitasse tanto o nosso trabalho, e agora está limitando. Mas mesmo assim, com as nossas adaptações, a gente sabe que não vai ser rápido, não vai ser da noite para o dia para se instalar uma internet, tem todo um trabalho envolvido nisso, né? Mas nós do CEFORC estamos tendo essa preocupação, estamos desenvolvendo videoaulas para que os ACRs, os beneficiários, todos envolvidos nesse trabalho, eles possam ter acesso, mesmo de forma remota, que não seja online. A gente vai estar disponibilizando isso no futuro não muito distante, porque isso não foi feito ainda por causa de toda essa nossa adaptação, né? Nós estamos passando também por esse trabalho de aprendizado, e aí a gente vai fazer, a gente está com essa preocupação muito grande para poder fazer esse conhecimento chegar até vocês, mesmo que não seja de forma online, mas a internet hoje é uma necessidade muito grande. Passa aí, Brígida. É isso. Gente, nós já estamos agora seguindo para o nosso terceiro e último bloco. Estou muito contente, eu acho que a gente está conseguindo trazer informações para o público em geral, para conhecer esse trabalho que vem sendo feito, né, de uma forma bastante profissional, de uma forma muito consciente da importância desses ACRs, né, dessa forma de estarmos nas regiões produtivas. E eu acho que essa vai ser a primeira de uma série, viu? Porque eu já fiquei pensando aqui, poxa, a gente não falou sobre isso, aquilo outro, né? Acho que a gente tem que falar muito sobre a agroecologia, né? A gente, como eu disse para vocês, eu estou com esse programa na TV UNEB todas as terças-feiras às 10 horas da manhã, e até o dia 28 de julho nós já estamos com a agenda bastante movimentada, onde a gente vai poder tratar de alguns assuntos
pertinentes aos ACRs e outros também, né? E com essa boa notícia, né, que de Oswaldo, a quem eu quero agradecer muito por estar aqui com a gente nessa manhã, nos auxiliando aqui nos bastidores, né? E assim, aproveito também para agradecer a TV UNEB, a toda a direção do Campus 23, né, da UNEB em Seabra, por essa oportunidade. Mas antes de fazer as considerações finais, tem algumas perguntas. Na verdade, temos aqui 2 perguntas que o público que está nos assistindo, né, colocou no chat, né? Então, a pergunta da Daniele Silva: essa assistência técnica é enquanto durar o projeto? Os jovens são orientados a como dar continuidade a essas ações quando finaliza o projeto? Há uma proposta de dar autonomia a esses multiplicadores? Eu vou passar essa pergunta para a Cristiane, mas quem quiser comentar também, fique à vontade. Lucas, fique à vontade. E os ACRs também podem ficar à vontade de falar sobre o que vocês pensam sobre isso que está sendo colocado aqui pela Daniele Silva. E, mais uma vez, eu acho que eu vou começar a lançar essa campanha aqui no programa sobre a internet para todos. Acho que é uma campanha que a gente deve fazer chegar lá no governador da Bahia, né, nessa campanha importante aí. Mas, Cris, o que você acha, o que você tem a dizer e a responder aí para a Dani? Vou responder a pergunta dela por partes, tá? Então, com relação ao tempo de duração dessa assistência técnica. A assistência técnica, ela acontece em períodos. Então, a gente tem convênios de 5 anos, que foram os primeiros convênios que a gente assinou lá em 2016, 2015, 2016. Nós temos convênios de 3 anos e temos convênios agora de 2 anos, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas por que, então, esses períodos? O projeto Bahia Produtiva, ele é um acordo de empréstimo feito pelo governo do estado da Bahia junto ao Banco Mundial. Esse acordo de empréstimo e esse projeto, ele tem um período de execução. Como eu falei lá no início, a CAR, ela existe há 37 anos e ela desenvolve projetos ao longo desse período de existência. Então, nós já tivemos o Produzir 1, o Produzir 2, temos agora o Bahia Produtivo, o Pró-Semiárido, e esses projetos têm começo, meio e fim. E o Bahia Produtiva não é diferente. Então, iniciou-se em 2015 e deve se finalizar em março de 2021. Então, a assistência técnica dura enquanto durar o projeto Bahia Produtiva, tá? Então, a gente tem convênios de 5 anos e projetos foram desenvolvidos em 2. E, claro, depois vem a gestão dos projetos, que, como eu disse a vocês, é lá o pulo do gato. A gente considera da assistência técnica, da presença do ACR, da presença da equipe da CAR, que não sou só eu, tem uma equipe técnica que acompanha, tem um contador, tem os nossos especialistas que acompanham as comunidades. Então, enquanto estiver o projeto sendo desenvolvido nesse período do nosso convênio, com aquela entidade, é o período que nós estaremos na comunidade. Enquanto durar o projeto, é meio difícil a gente se manter enquanto durar o projeto, porque a gente tem o entendimento que aquele projeto é o primeiro passo que a entidade vai dar no desenvolvimento de alguma atividade ou de alguma contribuição para a melhoria de renda daqueles beneficiários. Então, os projetos, a gente entende que eles vão durar para sempre, passando de geração em geração. No caso, por exemplo, lá do Agreste, eles vão implementar uma unidade de beneficiamento de mandioca. O projeto não se finda com a nossa saída. Então, o projeto, o Bahia Produtiva, vai ficar um tempo, depois disso o projeto continua. Então, ele vai continuar, mas a gente não vai continuar com essa presença da ATE, da assistência técnica e do jovem, não, pelo menos, financiado pelo nosso projeto. Mas, por outro lado, a segunda pergunta que ela fez é que esses jovens são orientados para, quando finalizar o projeto, a ter uma autonomia e atuar como multiplicadores. A resposta é sim. O CEFORC, ele vem, e aí Lucas ou a própria Brígida podem complementar essa minha fala, que o CEFORC, ele tem um processo de formação com esses jovens. Então, para além da formação que eles têm, formação técnica ou não, em alguns casos,
O CEFORC vem com essa formação para esses jovens, para que justamente ele atue como multiplicadores nas comunidades. E algo que é importante, que é dito por todos os ACRs, é uma troca de conhecimento. É a troca do conhecimento prático que o agricultor tem no seu dia a dia, de ser agricultor ao longo da sua vida, com o jovem que chega com conhecimento técnico. A mesma coisa nós, que somos técnicos, somos agrônomos, que somos técnicos agrícolas, quando vamos numa comunidade. A gente tem um conhecimento, na maioria das vezes, acadêmico, aquele conhecimento que se aprende lá no banco da universidade. O conhecimento prático do dia a dia, você aprende justamente com o contato com esses agricultores. Então, é uma troca de conhecimento, o jovem vai atuar como multiplicador, e a gente, claro, espera que, ao ter essa formação e atuar como multiplicador, e quando ele recebe essa carga de conhecimento também vinda do agricultor familiar, da agricultura familiar, ele passe a ter uma atuação na comunidade para além do nosso projeto. O nosso projeto é o pontapé inicial, para que essa comunidade se desenvolva, para que esse jovem se fixe, para que as coisas aconteçam em termos de desenvolvimento, de geração de renda, de melhoria da qualidade de vida. Claro que é um primeiro passo, como eu disse, para que essas coisas aconteçam nas comunidades. Eu vou dar uma complementada no que a Cristiane falou. É como ela disse mesmo, nós, a assistência técnica, nós somos uma contratada para prestar um serviço. Nós temos data de começo e data de término. Porém, a segunda pergunta, nós estamos para capacitar o máximo possível o ACR, para poder deixar com que, por isso que é importante que o ACR seja da comunidade, para que no futuro ele aprenda, não haja essa evasão. Ele continue ali, porque ele é da comunidade, ele quer ver o benefício da comunidade dele, ele tem familiares que moram ali. Então, nós, quanto assistência técnica, o nosso trabalho é prestar passar esse conhecimento para o ACR, transformando ele num profissional capacitado para quando a gente sai, a CEFORC vai ter uma hora que ela vai sair, porque vai findar o nosso contrato, nós temos que sair obrigatoriamente, mas o ACR, ele continua, até mesmo porque ele é da comunidade, né? E aí ele já vai ter esse conhecimento e vai ter a capacidade de tocar ali o empreendimento, que muitas vezes é um empreendimento, como o Cristiane citou, né? Nós temos empreendimentos de polpa de fruta, de beneficiamento de mandioca, tem alguns lugares que tem empreendimento de apicultura. Então, a comunidade, ela fica com benefício físico e nós da assistência técnica deixamos o benefício do conhecimento para o ACR, para poder ele tocar dali para frente sem estarmos presentes com ele. Brígida. Oi, diga, Cris. Me permita só fazer uma complementação. Além da formação que faz-se com os jovens, os próprios beneficiários também são capacitados. Eles recebem formações contínuas. Então, a gente tem também um plano de formação nos editais 2018, no qual, para além da assistência técnica prestada pelo CEFORC, a gente tem a previsão de contratações de profissionais de instrutoria para fazer capacitações com esses beneficiários. Então, o conhecimento não fica só no ACR. O conhecimento é disseminado por todos os beneficiários, por toda a associação, porque a gente quer realmente que esse conhecimento seja, de fato, multiplicado. Então, por isso que a gente prevê, inclusive, no termo de referência do CEFORC, existe a formação dos beneficiários. Tem formação para o ACR, tem formação para o beneficiário, e até agora, nessa assistência técnica à distância que está sendo fornecida, também há essa previsão de atividades ligadas aos ACRs e atividades ligadas aos beneficiários. E nós, da CAR, também fazemos formação, outras para além dessas duas, da formação do CEFORC, do que tem previsto no termo de referência, a gente também faz, em alguns momentos, formação com os nossos especialistas ou com profissionais que são demandados pela própria associação. Era isso. Complementando, Brígida, quando Cristiane, eu lembrei, eu ia fazer essa colocação, e a Cristiane também falou, né, eu ia colocar exatamente essa parte da instrutoria, e lembrando que nas atividades, quando a gente realiza enquanto ACR e a assistência de ATER, e essa instrutoria, a gente também disponibiliza de material didático,
Então, sempre tem, né, um material que a gente disponibiliza a esses beneficiários que eles possam levar para casa e daí possa ser reutilizado, né, em outros momentos que não necessariamente só a gente em visita ou em atividade lá junto com eles. E eu, enquanto ACR, né, quando eu concorri, foi pensando também nisso, de ser da comunidade, mesmo sem formação, mas me dedicando, né, a buscar ação, buscar essa informação e trazer para essas pessoas, né, grande maioria são familiares, são pessoas próximas, né, que a gente tem um contato sempre aqui na comunidade, e poder permanecer aqui e multiplicar. Então, ela colocou, né, se a gente iria continuar enquanto multiplicadores. Eu acredito que quando é usado esse critério de o jovem ser da comunidade, ele poder desenvolver, vendo como um empreendimento para geração de renda, após, né, esse atendimento enquanto ACR, ele também pode se tornar um beneficiário. Faltou. Prestando uma assessoria e ser incluso, né? Deu para pegar aí o finalzinho? Deu uma falhada aqui? Deu uma falhadinha, mas acho que ficou... Então é isso. Claro. Nós temos uma segunda pergunta também, que é: qual a ligação ou participação dos municípios em apoio a esses projetos, né? Uma pergunta feita pelo Josemar Pereira, e aí eu vi que foi Tiago e Lucas estão também querendo, né, responder ao Josemar, então vou passar para Tiago e em seguida para o Lucas. Respondendo essa pergunta, né, Brígida? Aqui que ele colocou, né, a participação do município nesse apoio, destinando exatamente à Secretaria de Agricultura. E aqui a Secretaria, ela tem algumas pequenas atividades, né, de apoio à agricultura familiar. Existe um espaço destinado na feira, exatamente para a agricultura familiar, né, separado das outras barracas. E também existe um apoio quando a gente precisa, né? Sempre que a gente entra em contato com o secretário daqui na DDE, sempre que a gente entra em contato com ele para alguma ajuda, para seja do que for, né? De um transporte, de uma limpeza, de um funcionário, alguma coisa, ele está à disposição. A prefeitura está aqui atuando em pequenas ações. Claro, não são ações assim tão grandes, né? Que dariam mais impulso a essa assistência, mas existe um pequeno apoio. Eu sei que vocês aí em Seabra, é uma das coisas que eu admiro muito, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que funciona, né? Então, acho isso bastante interessante, que vai ser um dos assuntos da nossa próxima live, que é exatamente como fazer com que esses conselhos funcionem, e a gente tem esse bom exemplo de Seabra. Mas, Lucas, o que você tem a dizer sobre essa participação dos municípios? Complementando o que o Tiago falou, e eu acredito que depois a Cristiane, quanto o governo do estado, vai poder falar mais e melhor o que eu vou dizer, mas eu acredito que a pergunta do Josemar, ela é em relação à comunidade conseguir essa assistência. Então, se for isso, Josemar, o que a prefeitura, o que o poder municipal pode fazer, ela está orientando as comunidades, ela está buscando os líderes comunitários para poder estar engajando o pessoal, fazendo associações, ensinando, passando conhecimento para eles de como serem cooperados, como serem associados, porque todo esse trabalho de assistência técnica, como eu falei no começo da live, ele é isento de política partidária, porque existe editais de chamada pública. Só que para participar desse edital, se faz necessário uma organização, entendeu? Então, a comunidade, ela precisa estar organizada em associação, em cooperativa,
para daí ela concorrer ao edital manifestando o interesse. É aquela coisa assim, a nova assistência técnica, ela não chega dizendo o que deve fazer, ela espera com que você diga o que precisa ser feito, entendeu? Então você tem que, o município, a comunidade, ele tem que demonstrar o interesse, a necessidade para poder que a assistência técnica chegue. Como ele manifesta esse interesse? Através de uma associação concorrendo na manifestação de interesse, que por sinal tem até uma aberta e se encerrando hoje, né, que a Cristiane falou, e ela faz a manifestação de interesse dentre aquelas exigências que tem no edital. Caso ela venha a ganhar, aí a assistência técnica entra naquilo que ela está pleiteando. Então, o que você deve fazer no seu município é isso, é procurar saber se existe algum órgão ligado à agricultura dentro do município, você procurar saber se você vive em alguma comunidade rural, procura saber se a sua comunidade ela tem uma associação comunitária, se não tiver, você procura criar e fica ligado no site da CAR, que está sempre saindo edital para poder disputar assistência técnica, e vai ser uma honra se a gente puder trabalhar aí com você, né? Aí passa a palavra para você, Cristiane, você tentar dar uma melhorada aí no que eu falei para poder explicar melhor isso a ele. Então, nós, como eu disse no início, a gente tem um território bastante amplo. São 24 municípios e nós temos realidades bem distintas dentre esses 24 municípios, em relação à participação e apoio das prefeituras às entidades para que acesse os nossos editais e depois no próprio apoio posterior. Nós temos prefeituras que estão na vanguarda e têm um apoio mais efetivo, mais eficiente, e temos prefeituras que eu digo que ainda está engatinhando nesse apoio. E a prova disso é o nosso edital 15, que necessitaria de uma declaração de assistência técnica, porque no edital 15, nós da CAR não iremos fornecer essa assistência técnica nos moldes até então oferecidos nos outros editais, então a entidade ela tem que nos apresentar uma declaração de ATE, e essa declaração de ATE, existia diversas formas dessa declaração de ATE ser apresentada, e entre uma delas seria por meio das prefeituras municipais que estivessem cadastradas ao CIATE ou que estivessem ligadas a algum consórcio de municípios. O nosso principal consórcio é o Chapada Forte, que é o que detém a maioria dos nossos municípios. Não é o único, nós temos municípios no consórcio de Irecê, por exemplo, tá? Então, assim, a gente clama e chama para que as secretarias de agricultura, as prefeituras municipais deem esse apoio às associações, especialmente na hora de fazer as manifestações de interesse, de escrever essas propostas, porque é um formulário da internet, e aí a gente volta lá para a tecnologia, é um formulário na internet, é um formulário simples, é meio que autoexplicativo, as informações vão sendo solicitadas e as pessoas vão preenchendo. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade, e às vezes os presidentes de associação, as pessoas que estão nas diretorias das associações, não têm essa facilidade desse acesso à internet, desse manuseio do computador. E aí a gente pede para recorrer a um técnico da prefeitura, a um técnico do sindicato dos trabalhadores, ao técnico de alguma entidade, como o CEFORC, nos municípios em que ela está presente, para dar esse apoio para escrever essa proposta. Que às vezes a comunidade sabe o que quer, mas na hora de botar no papel, existe uma certa dificuldade. A gente mesmo, às vezes, a gente tem a ideia na cabeça e na hora que a gente vai jogar no papel, não sai exatamente da forma como estava previsto. Então, é isso. A gente tem chamado as prefeituras, tem convidado os secretários de agricultura a estarem presentes na nossa última reunião virtual mesmo para tratar do edital. A gente convidou todos os secretários dos 24 municípios. Infelizmente, a participação, a gente considerou uma participação baixa, pelo número de municípios que nós temos e a quantidade de secretários que estavam presentes na nossa reunião para tratar, para tirar dúvidas, para esclarecer como é que funciona, como se dá o acesso. Claro que a gente já tem uma caminhada aí de quase 5 anos do projeto Bahia Produtiva, e a gente entende que a maioria, ou pelo menos uma grande parte, já sabe mais ou menos como funciona o nosso projeto, os editais, as manifestações de interesse, mas a gente considera importante a cada edital fazer uma nova formação, fazer um novo esclarecimento, para que as dúvidas que surjam no momento de preencher uma manifestação de interesse, de elaborar um projeto, sejam esclarecidas sem que isso impeça, por exemplo, aquela entidade de participar do nosso edital. Então, a gente
tem diferentes níveis. A gente tem prefeituras que estão um pouco mais, dão um apoio um pouco mais efetivo, que nos procura, que nos tira dúvidas, que estão ali no dia a dia das associações, e outras que ainda estão iniciando esse processo ou pensando em iniciar esse processo. Mas a gente quer que todos estejam lá em cima, a gente quer que todos estejam no mesmo nível de apoio, de estar junto das associações, porque a agricultura é a agricultura, e principalmente a agricultura familiar. No nosso caso aqui nos municípios de Ceabra, é a agricultura familiar que faz a economia dos municípios girarem, é quem põe comida na nossa mesa, é quem faz com que o homem do campo tenha a sua renda. O reconhecimento da importância da agricultura familiar tem que começar nos municípios, tem que começar nas secretarias de agricultura, tem que começar nos prefeitos municipais, reconhecendo a importância dessa atividade para os municípios enquanto geradora de renda. Exatamente, eu também penso que é essa a questão, e nós vamos ter uma live exclusivamente para tratar dessa questão dos municípios, aproveitando que estamos aí em ano eleitoral, para que as pessoas e os candidatos aí, não é uma live com nenhum candidato, é de pessoas da sociedade civil querendo que os municípios realmente entendam que nós estamos numa região onde a economia é rural, ela é local, ela gira localmente, e nesses tempos de pandemia a gente está observando muito, muito isso, né? A importância da economia local girar, né? Então, gente, nós estamos a 4 minutos de encerramento do nosso programa, já são 11h56, como a Cristiane falou, o tempo passa, o tempo voa, 2 horas de bate-papo, eu queria agora que cada um despedisse com suas considerações finais, começando aí pelo Elvis. Eu mesmo agradeço a todos pelo bate-papo, que foi bem produtivo, a gente trocou vários conhecimentos e a gente aprende um pouco mais sobre a vivência de cada um também, sobre o trabalho também. Então, mesmo tenho mesmo a agradecer a todos, e é isso. Quem quer falar? Isabela? Como ela se colocou, né, foi muito importante estarmos aqui participando e compartilhando, né, sobre nossas vivências. Eu comentei com o Tiago, falando assim, Tiago, a gente desenvolve esses trabalhos, aqui a associação, né, pleiteou o projeto, e talvez dentro da própria associação nós temos pessoas que não têm conhecimento e noção, né, do tamanho do recurso e do projeto que está sendo desenvolvido dentro da comunidade. E daí, com essa situação atual, vem essa possibilidade, porque quando a gente participa dessa live, expõe nosso trabalho e ela fica disponibilizada, né, dá-se o acesso também depois a várias pessoas a poder ver, entender como funciona e como é nosso trabalho. Aqui eu sempre falo que sou funcionária da associação e talvez algumas pessoas não entendem, né, qual é o real trabalho que eu desenvolvo. E aí aqui, né, deu-se essa possibilidade. E aí eu queria fazer uma citação de Paulo Freire, né, trazendo essa questão de assistência, né, de troca de conhecimento, onde ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, eu acredito que é isso, né, trazendo em relação à agricultura familiar, essa troca de conhecimentos, de ensinos, que não é transferência, né, é uma troca, é uma multiplicação de saberes, e aí nos auxilia nessa produção e a nossa construção enquanto pessoas e jovens e agricultores familiares. Lucas? Brígida, já se foram quase 2 horas de papo que passou assim, como se fosse 5 minutos. Eu acredito que temos ainda muitas perguntas, muitas dúvidas, muita vontade de falar mais e mais, né, pessoal? Eu gostaria de sugerir que, se possível, se houver uma nova possibilidade, uma nova data, a gente já poderia até deixar marcado, até para o pessoal que está vendo a gente já se programar, quem gostou, quiser continuar, a gente fazer uma continuação dessa, né?
porque o papo foi muito bom, foi muito enriquecedor, e eu gostei muito, gostei bastante. Vamos nos adaptando, né? Gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a CAR, ao Banco Mundial, todos os nossos parceiros que se fazem presente nessa assistência técnica, a TV UNEB principalmente, né, por ter nos cedido esse espaço aí para poder a gente estar nesse momento de pandemia, fazendo com que a assistência técnica, a informação chegue numa amplitude maior. E é isso aí, só tenho a agradecer, muito obrigado por fazer parte, obrigado por estar nesse contexto dessa nova assistência técnica, nessa até à distância. E é isso aí, vamos para frente que a produção vai melhorar. Tiago, fique à vontade, Tiago. Eu queria agradecer a todos, né, a Brígida pelo convite, sou da CEFORC, sou da TV UNEB, e esse bate-papo foi muito bom, né, para apresentar não só para a associação, mas para toda a pessoa da Chapada que pensa em futuramente implementar um projeto desse, né, como o Cristiano falou, o projeto Bahia Produtiva acaba em 2021, mas futuramente você pode vir novos projetos, quem sabe o Bahia Produtiva 2, né, ninguém sabe, e esse bate-papo é muito bom para entender exatamente o que é assistência técnica e o que é que a gente está fazendo atualmente nas nossas comunidades. Obrigado, Tiago. Cristiane. Então, agradecer mais uma vez o convite, me coloco à disposição para uma próxima atividade, se for continuidade dessa, uma próxima live que a gente for fazer, uma próxima reunião virtual, me coloco à disposição. Dizer que o projeto Bahia Produtiva, ele é um projeto que eu costumo dizer que ele é um projeto complexo, mas ele é um projeto completo, porque a gente tenta suprir todas as carências que envolve-se a execução de um projeto como esse. Então, a gente tem os ACRs, a gente tem os beneficiários, a entidade ATE, tem a equipe técnica da CA, que envolve muita gente. Então, a gente tenta suprir essas necessidades naquilo que a gente entende e também considera que o projeto Bahia Produtiva é um projeto revolucionário para a agricultura familiar, por tudo que ele traz para os beneficiários, por tudo que ele traz para a sua equipe técnica. É um projeto que veio, de fato, para ser um divisor de águas, o que deve ser feito daqui para frente enquanto projetos de desenvolvimento sustentável para o meio rural. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe da CAI, do projeto Bahia Produtiva, e costumo dizer que não é um tripé, poderia dizer que é um quadripé, nem sei se existe essa palavra, mas que envolve os beneficiários, que envolvem a equipe técnica da CAR, que envolve os ACRs, que fazem parte dos beneficiários também, e envolve os outros técnicos contratados fora, como é o caso do CEFORC. Então, é muita gente envolvida, muita gente querendo fazer dar certo, e os resultados a gente vem colhendo. Não sei se vocês viram, se todos tiveram a oportunidade de ver, os que estão aqui nessa discussão e os que estão nos assistindo, que o projeto Bahia Produtiva foi considerado exemplo e modelo de projeto de desenvolvimento rural sustentável a nível mundial. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente, e os créditos são de todos nós que fazemos esse projeto andar e ser um sucesso. Gente, então, eu também só tenho a agradecer a todos os que nos ouviram e assistiram, né? A todos que estiveram aqui presentes, e agradecer a Cristiane por essa disponibilidade, e principalmente ao Lucas também, né, por essa disponibilidade, mas principalmente a essa juventude, a Elvis, Isabela, Tiago, que estão representando aqui os 25 outros jovens que estão lá na ponta, que estão lá junto com suas comunidades, fazendo esse desenvolvimento, e é isso que é o trabalho de vocês que leva a CAR a receber esse prêmio. Então, parabéns a vocês também. E eu tenho muito orgulho também de participar agora, né, desse trabalho, e dizer que
o nosso agradecimento, mais uma vez, à TV UNEB Seabra, a de Osvaldo, a direção do campus 23 da UNEB, e terça-feira estaremos aqui continuando com a campanha Internet para Todos. Um beijo para todos vocês e até a próxima semana. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.